Você está aí sentado, talvez tomando seu café, rolando a tela do celular, sonhando com aquela grande vitória, aquele momento em que você não precisa checar a conta bancária antes de comprar o almoço, quando você pode finalmente dizer não para o chefe. Todos nós já fizemos isso. Olhamos para os números da loteria como se fossem runas antigas, esperando, rezando, cruzando os dedos, sussurrando promessas ao universo. Mas e se eu lhe dissesse que alguém não esperou pela sorte? E se eu lhe dissesse que um homem não rezou, não tentou adivinhar, não escolheu o aniversário da mãe ou o peso do cachorro, mas, em vez disso, usou a matemática para ganhar na loteria? Não uma vez, não duas, 14 vezes. 14. E ele fez tudo isso legalmente. Se você está gostando da história da loteria, deixar um like e se inscrever realmente ajudaria o canal a crescer e significa que mais fatos inacreditáveis estão chegando em breve. Conheça Stefan Mandel, um economista romeno vivendo sob um regime comunista nos anos 60, ganhando a grande soma de 85 dólares por mês, enquanto a inflação devorava seu salário como um guaxinim faminto. Ele não era rico, não tinha conexões, mas ele era brilhante e descobriu algo que ninguém mais havia percebido, que a aleatoriedade tem regras, e as regras podem ser burladas. Veja bem, as loterias deveriam ser aleatórias. Esse é o ponto principal. Escolha 6 números, espere que eles coincidam, ganhe milhões, mas Mandel sabia mais. Ele estudou a teoria da probabilidade como se fosse o santo graal. E um dia ele teve uma epifania. Se você cobrir todas as combinações possíveis, você não precisa de sorte. Você garante uma vitória. Para uma loteria 640, são cerca de 3,8 milhões de combinações. Naquela época, os bilhetes custavam $1. Então, se o prêmio principal fosse superior a 4 milhões de dólares, você poderia tecnicamente gastar 3,8 milhões para ganhar mais do que isso. Não é mágica, é aritmética. Mas quem tem quase 4 milhões de dólares para gastar em bilhetes de loteria? Mandel não tinha. Então ele esperou. Ele se mudou para a Austrália. E em 1987, as estrelas se alinharam. O prêmio principal da loteria australiana chegou a 1,3 milhão. O número de combinações possíveis? Apenas 1,8 milhão. Mandel viu a equação. 1,8 milhão de dólares em bilhetes poderia render 1,3 milhão? Espera, isso não faz sentido. Mas aqui está o que ele sabia. Prêmios menores. Prêmios de segundo nível, terceiro nível. Quando você possui todas as combinações, você não ganha apenas o prêmio principal. Você ganha centenas de milhares em prêmios secundários também. De repente, a matemática fazia sentido. Então, ele recrutou investidores. Prometeu-lhes uma parte e lançou o primeiro consórcio legal de loteria do mundo, construído não na esperança, mas em cálculo de força bruta. Agora, como você realmente compra 1,8 milhão de bilhetes? Você não entra em um 7-Eleven e diz, vou levar todos. Não, Mandel transformou isso em uma fábrica. Ele contratou estudantes universitários, deu-lhes modelos, imprimiu os comprovantes em massa. Eles os alimentavam nas máquinas de loteria em dezenas de lojas. Levou semanas, mas no dia do sorteio, cada combinação singular estava contabilizada. Depois, silêncio. Os números foram sorteados. Horas se passaram. Nenhuma notícia. Então veio a ligação. Eles haviam ganhado primeiro prêmio e dezenas de prêmios secundários. Ganho total, 1,3 milhão de dólares. Após despesas e pagamentos aos investidores, Mandel saiu com cerca de 97 mil. Nada mal para um cara Bears, que começou do nada. E aqui está a parte mais inacreditável. Foi 100% legal, sem adulteração, sem manipulação, apenas explorando uma falha no design do sistema. As autoridades ficaram furiosas, mas impotentes. Não havia lei contra a compra de todos os bilhetes. Então Mandel fez isso de novo. E de novo. No início dos anos 90, ele havia vencido 14 loterias na Austrália e no EUA, arrecadando milhões. Mas o sistema começou a reagir. Os estados mudaram as regras, limitaram as compras de bilhetes, exigiram entradas digitais.
A era de ouro de Mandel estava terminando, mas não antes de seu movimento mais audacioso na Virgínia. Era 1992. O prêmio principal da Loteria Estadual da Virgínia, 28 milhões de dólares. Probabilidades, 1 em 7 milhões. Preço do bilhete, $1. Mandel olhou para os números e viu lucro. Mesmo depois de dividir com os investidores, o retorno era enorme. Mas comprar 7 milhões de bilhetes manualmente? Impossível. Então, ele fez algo inédito. Fundou uma empresa, a International Lotto Fund, e levantou 7 milhões de 2.500 investidores. Em seguida, ele fez parceria com um revendedor de loteria licenciado que poderia imprimir bilhetes em massa. Por semanas, as máquinas funcionaram sem parar. 7 milhões de comprovantes, cada um com uma combinação única. Na noite anterior ao sorteio, o último lote foi entregue. Depois o pânico. O Estado percebeu o que estava acontecendo. Tarde demais. Os bilhetes estavam dentro. O sorteio prosseguiu. Mandel ganhou. Limpo. Legal. Mas a Virgínia se recusou a pagar. Alegaram que a compra em massa violava os termos. Seguiu-se um processo. Meses se passaram. Então, um juiz decidiu. Nenhuma lei havia sido violada. O Estado tinha que pagar. 28 milhões. Depois de taxas, impostos e cortes dos investidores, Mandel arrecadou cerca de 30 milhões de reais. Mas a vitória teve um preço. O governo do EUA lançou uma investigação. A SEC se envolveu. E Mandel foi acusado não por fraude, não por manipulação, mas por administrar uma loteria não licenciada. Ele cumpriu 20 meses de prisão, não por trapacear o sistema, por não protocolar a papelada. A ironia, mais espessa do que um buffet de Vegas. Após a prisão, Mandel desapareceu. Mudou-se para uma ilha tranquila no Pacífico. Viveu longe dos holofotes. Mas seu legado? Ele remodelou as loterias para sempre. Hoje, a maioria das loterias proíbe compras em massa. Exige entradas digitais. Usa algoritmos para detectar padrões de compra suspeitos. Tudo por causa de um homem com uma calculadora e um sonho. Mas aqui está a verdadeira questão. Isso poderia acontecer de novo? Não da maneira que Mandel fez. Os sistemas estão muito rigorosos agora, mas a ideia de que você pode vencer a aleatoriedade com a matemática, isso ainda está viva. Na verdade, está em toda parte. Toda vez que você vê um número da sorte, um padrão nas estrelas ou uma maré de sorte no cassino, seu cérebro está tentando encontrar ordem no caos. Mandel não jogou esse jogo. Ele removeu a sorte da equação. Ele não esperou. Ele calculou. E foi isso que o tornou perigoso, não para as pessoas, mas para o sistema. Porque a verdade é que as loterias não são projetadas para vencedores. Elas são projetadas para perdedores. Para cada prêmio principal, há centenas de milhões de bilhetes perdidos. É assim que os estados financiam escolas, estradas e programas públicos. Mandel expôs a falha. O jogo só funciona se as pessoas jogarem aleatoriamente. Quando alguém joga com um plano, a banca pisca. E é por isso que eles mudaram as regras. Não porque ele trapaceou, mas porque jogou bem demais. Ele foi um herói? Um trapaceiro? Para os oficiais da loteria, uma ameaça. Para seus investidores, um gênio. Para o jogador comum, talvez os dois. Ele não roubou. Ele não mentiu. Ele usou as regras exatamente como estavam escritas. Mas aqui está a verdade desconfortável. Loterias são um imposto regressivo. Pessoas pobres jogam mais, sonham mais alto, e quando alguém como Mandel sai com 30 milhões, parece que o Zé Ninguém foi passado para trás de novo. Mas devemos culpar Mandel ou o sistema que permitiu que isso acontecesse? Porque no final, ele não criou a brecha, ele a encontrou. E assim que o fez, ele a usou. Exatamente como qualquer investidor inteligente faria. Hoje, Stefan Mandel vive em silêncio, sem entrevistas, sem memórias. Apenas paz, mas sua história ecoa em todas as conversas sobre probabilidade, risco e a ilusão da sorte. Ele provou que com paciência, planejamento e lógica fria suficientes, você pode vencer um sistema projetado para fazer você perder. Foi ético? Questionável? Foi brilhante? Inegável. E embora você não vá comprar 7 milhões de bilhetes de loteria, a lição permanece. Não apenas jogue o jogo. Entenda-o, questione-o, procure as rachaduras,
porque às vezes as maiores vitórias não vêm da sorte, elas vêm de se perguntar: e se? Você conseguiria uma vitória no estilo Mandel hoje, não com loterias. As chances na Powerball são de 1 em 292 milhões. Os bilhetes custam $2. Então, para cobrir todas as combinações, você precisaria de 584 milhões de dólares, e os prêmios principais raramente chegam tão alto. Além disso, sistemas digitais, sorteios centralizados, detecção de fraude, acabou. O método de Mandel está extinto, mas o espírito, vivo e bem. Pense na mineração de criptomoedas em seus primeiros dias, quando uma única GPU podia cunhar milhares de bitcoins, ou em negociação de alta frequência, onde algoritmos exploram atrasos de microsegundos nos mercados de ações para fazer milhões, ou em consórcios de apostas esportivas que usam IA para prever resultados com precisão incrível. Todas essas são versões modernas da mesma ideia. Encontre um padrão, explore-o, lucre. As ferramentas mudam. A matemática permanece a mesma. O próximo Mandel pode não estar comprando bilhetes de loteria. Ele pode estar treinando uma rede neural para prever flutuações do mercado, ou quebrando algoritmos de apostas, ou fazendo engenharia reversa em ineficiências da cadeia de suprimentos para monopolizar um nicho de mercado. O jogo evoluiu, mas a mente que o vence ainda está por aí. E aqui está a reviravolta. Mandel não foi o único. Na década de 1990, um grupo de estudantes do MIT descobriu uma falha na loteria Cash Windfall de Massachusetts. Quando o prêmio principal acumulava e revertia em prêmios menores, roll-down, o valor esperado mudava, o que significava que comprar mais bilhetes se tornava lucrativo. Por anos, eles compraram silenciosamente centenas de milhares de bilhetes, arrecadando milhões. Eles não estavam violando a lei, eram apenas mais espertos do que o sistema, assim como Mandel, ou considere o matemático romeno que usou análise estatística para ganhar mais de $1 milhão em loterias europeias, não comprando todas as combinações, mas identificando padrões numéricos subrepresentados e otimizando o momento da entrada. O mesmo princípio, um sabor diferente. Estes não são casos isolados. Eles são a prova de que sistemas construídos sobre a aleatoriedade são vulneráveis àqueles que entendem de probabilidade. E isso nos leva à verdade mais profunda. Todo sistema tem uma falha. Todo jogo tem uma porta dos fundos. Todo livro de regras tem uma brecha. A questão não é se ela existe, é se você está disposto a fazer o trabalho para encontrá-la. Portanto, aqui está a conclusão. Stefan Mandel não venceu porque teve sorte. Ele venceu porque estava preparado, porque viu o que os outros ignoraram, porque perguntou, e se? E talvez, apenas talvez, sua próxima grande chance não esteja em um bilhete de loteria. Está na sua próxima decisão. Está no cálculo das 3 da manhã, na planilha negligenciada, na recusa teimosa em aceitar que é assim que funciona. Mandel não perseguiu sonhos. Ele os construiu linha por linha, bilhete por bilhete, equação por equação. Ele não venceu as probabilidades, ele as redefiniu. Se esta história te impressionou, clique no botão de like. Isso ajuda mais do que você pensa. Obrigado por assistir.